Amém. Uma vez, desejando feliz sábado a todas as pessoas reunidas, aqui reunidas, e também para as pessoas que vão ver esse vídeo depois. Como vocês sabem, nós estamos nós tratamos do assunto, né, dos 10 riscos para 2023 e além, né? E nós falamos desses 10 riscos tendo os comentários e seguindo os artigos que o ancião Parminder nos passou a respeito deste assunto, que foram artigos trazidos para nós da revista Eurasia Group, né? E nós pudemos ter a introdução na vez passada, né, que eu estive aqui dividindo o estudo com vocês, e o primeiro assunto dentro desses 10 riscos geopolíticos globais era sobre a Rússia desonesta. E para iniciar hoje, porque a gente falou sobre os riscos como sendo geopolíticos, né? Para iniciar hoje, então, a gente vai entender melhor, vamos falar para entender melhor o que seria um risco geopolítico. Primeiro, vamos falar sobre o que é geopolítica, né? A geopolítica é um ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar fenômenos globais. Para isso, a área estuda temas como guerras, movimentos migratórios e acordos entre países, por exemplo. A ideia é entender como os humanos interagem com seu ambiente, considerando as relações de poder, para então compreender suas posições políticas e impactos das ações a nível global. Esses estudos podem, por exemplo, examinar como os líderes aproveitam as vantagens geográficas para criar estabilidade econômica e militar, como os recursos são divididos entre países e como as diferenças locais ou regionais afetam o cenário internacional. A gente, quando fala sobre geopolítica, nós devemos também perceber quando nasceu, quando se originou, né? A origem da história geopolítica, né? O termo surgiu pela primeira vez no início do século XX, apresentado em uma obra de Rudolf Kessler, um cientista político sueco que cunhou o conceito durante seus estudos sobre geografia política. Na época, esse cientista político definiu o Estado como principal agente político e delineou o conceito no contexto da Suécia, ampliando o conceito de geografia política, porque a geopolítica é diferente da geografia política. E qual que é a diferença entre geopolítica e geografia política? O campo geopolítico e o da geografia política têm relação direta, mas apresentam abordagens distintas. Enquanto a segunda, a geografia política, tem uma análise voltada para a relação dos estados com seu próprio território, mais administrativa, a geografia geopolítica traz estudos mais amplos. Isso porque o estudo geopolítico vai além do território próprio de um país e avalia a relação de poder entre diferentes estados, considerando disputas internacionais com base nas vias militares e na diplomacia. Então, neste contexto, o conceito de geopolítica abrange estudos sobre relações, estratégias e fatos globais,
e não apenas locais, como acontece na área da geografia política. E, ainda falando sobre a história da geopolítica, né? O momento quando Rudolf Schelling, né, que é esse cientista político sueco, no momento que ele trouxe sobre a geopolítica, o momento era marcado pela Primeira Guerra Mundial e por disputas territoriais, que fortaleceu esses estudos. Contudo, foi durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria que as questões territoriais se intensificaram e o termo realmente ganhou destaque. Porque, neste período, o cenário mundial estava à frente de uma disputa ideológica, com disputas econômicas e políticas envolvendo as relações internacionais. Com isso, os estudos geopolíticos se concentraram na análise das relações militares diplomáticas da época. Após o fim da Guerra Fria, o período histórico da nova ordem mundial, marcado pela multipolaridade, trouxe uma abordagem mais econômica para os estudos. Desde então, essa área da geografia evoluiu e incluiu outras dinâmicas em suas pesquisas sobre o cenário político internacional, com questões populacionais, por exemplo. E, ainda falando da geopolítica, que é do que nós estamos tratando, dos riscos geopolíticos globais para 2023, o campo de estudo geopolítico busca interpretar as relações de poder, seja de um país com seu território ou entre diferentes estados, observando assim os acontecimentos globais. Essa pesquisa envolve diferentes fatores, como as associações diplomáticas e interesses de cada país e as estratégias adotadas por eles diante de diferentes situações. Então, para que esse campo de estudo geopolítico possa interpretar as relações de poder, eles levam em consideração, eles avaliam temas como os conflitos mundiais, relações de dominação entre países, relações econômicas, políticas e culturais entre diferentes países, papel de diferentes agrupamentos, como blocos econômicos no cenário global, atuação de organizações supranacionais como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e, a partir disso, os estudos buscam compreender as motivações e comportamentos e os impactos das relações de poder no cenário territorial e também mundial. E essas análises têm uma grande importância, porque elas são fundamentais para entender as questões políticas, sociais e econômicas do mundo, bem como o papel de cada país e organização num contexto maior. Além de ajudar a compreender a conjuntura política mundial passada, os estudos geopolíticos contribuem para a interpretação de questões atuais, trazendo uma visão mais analítica dos fatos. Com isso, é possível obter informações sobre o nível de influência de países e, assim, prever o decorrer das relações internacionais e movimentos globais. A partir dessas análises, o conceito geopolítico fornece uma estrutura para desenvolver e executar ações para lidar com diversos cenários, buscando atender interesses comuns e preservar a segurança dos países. Dito isso, nós podemos falar sobre a geopolítica mundial, como nesse contexto que estamos vendo dos riscos para 2023, e o contexto geopolítico mundial teve muitas transformações ao longo dos anos, impulsionados por acontecimentos históricos, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a nova ordem mundial, por exemplo. Além desses pontos, outro fato que direcionou a construção do cenário atual foi o desenvolvimento do capitalismo, que levou também à dinamicidade de processos econômicos políticos. Atualmente, é possível observar outras questões relacionadas
ao conceito geopolítico acontecendo nos territórios internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito envolve motivações culturais, econômicas e políticas e afeta a conjuntura global. A mesma visão é válida para os confrontos recorrentes no Oriente Médio, que abrangem também questões étnicas. Tudo isso acontece diante de um cenário de multipolaridade mundial, que tende a impulsionar a ascensão de novos polos de poder e, com isso, criar tensões e conflitos como esses. Então, assim, tendo colocado para a gente, né, que é a geopolítica, já que nós estamos falando dos riscos geopolíticos globais para 2023, nós vamos dar início agora a falar sobre o primeiro risco que foi passado, que é a Rússia desonesta, né? E nós tivemos esse artigo publicado em português e acredito que todos tenham lido, né, pelo menos, mas nós vamos destrinchar e com participação também vamos conversar e trocar informações, né, sobre esse artigo, mas também com uma visão dos acontecimentos que já se deram, porque como esse artigo foi publicado no início do ano, e nós já estamos praticamente, né, no meio do ano, nós estamos no meio do ano, que é o mês de junho, né? Então, muitos acontecimentos já se deram com relação à guerra, né, da Ucrânia, e assim essa visão da Rússia desonesta pode ser mais claramente explicada, né, expressada, né? A começar nesse artigo que eu vi, eu acredito que foi colocado aí para a gente também, no grupo, né? Eu vi que foi acabaram de colocar no grupo. Mas a Rússia desonesta, o início do artigo é o seguinte: uma Rússia humilhada deixará de ser um jogador global para se tornar o Estado desonesto mais perigoso do mundo, representando uma séria ameaça à segurança da Europa, dos Estados Unidos e além. Quando a gente fala sobre... quando a gente viu aqui sobre a explicação, né, do que é geopolítica, a gente viu bem que a respeito... esse assunto é tratado com respeito aos riscos mundiais, com consequências, com características que são mundiais, né? E quando a gente fala sobre uma Rússia humilhada, né? E como bem posto aqui, que deixará de ser um jogador global para se tornar um Estado desonesto. Ele inicia esse artigo dizendo que, em 2022, apesar de muita arrogância dirigida ao Ocidente, o Kremlin teve o cuidado de manter sua guerra contra a Ucrânia contida dentro do país, evitando o confronto direto com a OTAN e esperando dividir a Frente Unida Ocidental em apoio a Kiev, né? Em 2023, Putin não pôde se dar ao luxo de ser tão cauteloso. A gente sabe que desde o final de 2021, os Estados Unidos começaram a expor o que estava acontecendo, a movimentação militar da Rússia, né, com relação à Ucrânia, se aproximando da Ucrânia, e os planos que estavam sendo feitos pela Rússia para invadir a Ucrânia, desde o final de 2021, que os Estados Unidos já estavam expondo essa movimentação. E trazendo para a gente, dentro do que a gente tem estudado, que trata-se, né, desde 2019,
está sendo trazido para a gente mais claramente sobre Pânion, né, da Batalha de Pânion, trazendo para a gente dentro do movimento esse assunto. A gente sabe que desde 2018 a Ancientes começou a mostrar de uma forma clara que nós não estávamos num caminho muito correto com relação às interpretações, não as interpretações, com relação à forma como estava sendo apresentada o Rei do Sul e o Rei do Norte. E a gente, isso foi crescendo, né? Essa narrativa foi crescendo, a Ancientes foi trazendo mais sobre o Rei do Sul, e nós fomos focando em entender melhor sobre o Rei do Sul e entender a narrativa que iria nos trazer as informações, todas as informações necessárias, que iria nos trazer um entendimento agora dos acontecimentos com relação à guerra da Rússia e Ucrânia, e mais claramente também para nós entendermos essa Rússia desonesta, a partir de tudo que é usado pela Rússia desde muito tempo. Nós sabemos, desde as eleições de 2016, a ação que a Rússia tem feito na geopolítica, por assim dizer, mas influenciando na política, principalmente no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, né? E continuando aqui o artigo, porque eu vou tentar trazer esse artigo mostrando a Rússia desonesta, mas nós também nos colocando de acordo com a mensagem para a gente chegar a um denominador comum também sobre o que nós temos visto, aprendido e o que tem transcorrido para nós no movimento com relação ao Rei do Norte e o Rei do Sul, né? Essa queda do Rei do Sul. E no segundo parágrafo é trazido que em 2022 o Putin não pôde manter a guerra, que até então não podia nem ser chamado de guerra, né? Era tido como operação militar, uma operação especial militar, né? Não podia ser expressado como uma guerra da parte de Putin, né? Ele assim colocava para o mundo. Mas quando chegou em 2023, isso já não pôde mais ficar assim. Chegou um momento que até mesmo Putin teve que expressar como está acontecendo uma guerra. Quase um ano desde que invadiu a Ucrânia e prometeu uma vitória rápida, a Rússia não tem boas opções militares restantes para vencer a guerra. Moscou continuará bombardeando cidades ucranianas e a infraestrutura crítica, mas isso não afetará o equilíbrio militar no terreno. A Rússia também pode lançar uma ofensiva com tropas recém-mobilizadas nesta primavera, que já aconteceu, né? Mas a falta de treinamento e fortes defesas ucranianas limitarão sua eficácia. Isso realmente aconteceu. A gente sabe que a Rússia se tornou limitada e com falta realmente de ofensiva por parte das tropas, e esteve realmente limitada. A Rússia também tem pouca influência sobre os Estados Unidos ou a Europa, embora corte a maior parte dos fluxos de gás restantes para a Europa, aumentando o apoio público europeu às negociações. Isso não levará a uma reversão de sanções, com 9 rodadas agora aprovadas por unanimidade por todos os 27 Estados-membros da União Europeia, ou prejudicará o apoio militar à Ucrânia, a maioria dos quais vem dos Estados Unidos, Reino Unido e dos Estados da União Europeia mais firmemente antirrussos. Também nós vimos claramente que os acontecimentos se deram realmente dessa forma. A União Europeia está realmente muito unida e contra a Rússia,
e apoiando fortemente a Ucrânia. Inclusive, houve a visitação, né, à Ucrânia, a partir da União Europeia, já houve essa visitação, e o apoio sempre foi claro da União Europeia à Ucrânia, né? Mas com a forma que Putin age, né, desonestamente, por assim dizer, contra a Ucrânia, mas assim também afetando os outros países na Europa, aos países na Europa. Então, isso só fez com que a União Europeia se fortalecesse cada vez mais e se fortalecesse contra a Rússia, né? A Rússia não vai recuar, tendo aumentado os riscos da guerra, ao mobilizar centenas de milhares de soldados russos, ao anexar 4 regiões ucranianas, muitas das quais eles não ocuparam e não ocupam, de fato. Putin permanece sob intensa pressão para, no mínimo, controlar a maior parte de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporízhia, mas os ucranianos aceitarão apenas uma retirada total da Rússia de todo o território ucraniano, provavelmente incluindo a Crimeia, aumentando a pressão, e as agora formidáveis capacidades militares da Ucrânia podem ameaçar a capacidade da Rússia de defender a Crimeia, uma linha vermelha do Kremlin, né? Depois, nesse mesmo artigo, a gente vê uma linha do tempo da guerra, né? Como aconteceu até a data que esse artigo foi colocado. A gente teve a oportunidade também de passar por uma linha do tempo dos acontecimentos durante a Campal desse ano, que fui eu mesma, né, que passei até aquela data, mas eu acredito que todos nós temos acompanhado, se não assim com minúcias, mas todos nós temos acompanhado pelas notícias o que tem acontecido, e também pelos artigos que temos recebidos, mas nós temos, né, essa responsabilidade, devemos ter essa responsabilidade, esse cuidado, né, de buscarmos entender o que tem acontecido e estarmos fazendo um paralelo também com aquilo que nós estudamos e a forma como nós chegamos até aqui, entendendo sobre a queda do Rei do Sul, né? E no próprio artigo traz, né, que a guerra só tem escalado desde que começou, isso não mudou até hoje, né? A guerra só tem escalado, e há retaliação por parte do Ocidente, apoiando a Ucrânia. As sanções foram colocadas, né, colocando sanções contra a Rússia, e a retaliação da Ucrânia, que resiste, né, e não vai desistir, né? E desde o início dessa guerra, a Rússia não reconhece a independência, né, da Rússia. A Rússia tenta colocar da Ucrânia, a independência da Ucrânia. A Rússia tenta sempre colocar como se a Ucrânia não existisse independente, né? Inclusive, essa semana, o Gabriel colocou um artigo, né, dividiu um artigo conosco acho que foi no YouTube. Media Broadcast Brasil. No Media Broadcast Brasil. Eu estava pensando se foi no Mídia ou se foi no Bible Study. Na Bible Study. Eu tô confusa de tanta coisa que eu li, assim, para falar desse momento, mas obrigada, Gabriel. Foi no Media Broadcast, ele dividiu conosco um artigo que trazia sobre esse assunto, da Rússia ignorar a Ucrânia enquanto um Estado independente. E, com isso, subestimá-la também, né? Subestimar a Ucrânia com relação a isso. Mas a guerra continuou, né? E continua, e a Ucrânia tem resistido, tem recebido muito apoio e armamentos também.
da Europa, dos Estados Unidos, como foi dito aqui, do Reino Unido, e continua firme, mostrando que pode, que tem poder também, né, para resistência por mais tempo. E, continuando no artigo, Putin tem pouco a perder com mais escaladas contra o Ocidente e a Ucrânia, sem ações que correm o risco de guerra direta com a OTAN. A Rússia está quase completamente isolada das democracias industriais avançadas, econômica, diplomática, cultural e tecnologicamente. Então, a gente vê aqui que há já uma decreção, né? A Rússia decresce aqui, porque ela está se isolando cada vez mais, está quase que completamente isolada, né? E, com isso, ela perde econômica, diplomática, cultural e tecnologicamente. E os Estados Unidos e a Europa já estão dando à Ucrânia alguns de seus sistemas militares mais avançados. O sistema de mísseis Patriot, né, Patriot, que seguiu esse caminho, torna esse ponto abundantemente claro para o Kremlin. O único impedimento remanescente para o Ocidente é a guerra direta contra a maior potência nuclear do mundo, algo que Putin sabe que o Ocidente não aposta. Mas, já quando nós falamos na introdução sobre esses assuntos, a gente falou sobre esse ponto, né, que Putin realmente usa, né, dessa arma, né, dessa forma de guerra, né, que é uma guerra assimétrica, né, porque assim ele usa, né, a guerra assimétrica vai ser mencionada daqui a pouco neste mesmo artigo, mas a gente sabe que quando a gente está falando de guerra assimétrica é quando é usado eu vou ler o conceito, né? O conceito de guerra assimétrica. O conceito clássico de guerra assimétrica, muito conhecido, pode ser sintetizado como todo e qualquer tipo de conflito bélico em que, pelo menos em algum momento, a superioridade militar, e particularmente tecnológica, de um dos contendores resta evidente no campo de batalha. Ou seja, é um termo para descrever um tipo de guerra cujo poder militar relativo difere significativamente, ou cuja estratégia ou tática difere. Então, a gente sabe que, neste ponto, onde difere significativamente o poder, por assim colocar, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba também englobando, nós podemos colocar quase que o mundo, né, porque as consequências são mundiais. Qual é esse poder que a Rússia tem? Esse poder assimétrico, essa carta na manga que eles têm, que sempre Putin está colocando na mesa e tirando. Alguém pode responder? Uma arma nuclear? A bomba, né? Exato, usar armas nucleares, né? Então, ele está sempre colocando à mesa, né, essa possibilidade. Então, ele usa como uma forma de intimidar, né, o Ocidente. Não só a Ucrânia, mas todo o Ocidente, que é o Ocidente que está bancando, por assim dizer, né, os armamentos para a Ucrânia e todo o apoio. Então, seguindo, a derrotada, no próximo parágrafo, a derrotada no campo de batalha na Ucrânia, cada vez mais cambaleando pelas sanções deixadas
deixada sem alavancagem sobre a União Soviética e os Estados Unidos, com pouco a perder, com mais isolamento e retaliação ocidental, enfrentando intensa pressão doméstica para mostrar força. A Rússia se voltará para a guerra assimétrica contra o Ocidente para causar danos e enfraquecer a unidade da OTAN. Em vez de empregar agressões ostensivas que dependem de poder militar ou econômico que a Rússia não tem mais. Então, assim, a partir do que a gente trouxe até aqui, do que fomos falando e entendendo sobre a guerra até aqui, a gente pode entender muito bem esse parágrafo, não é mesmo? Vocês concordam? Vocês também entenderam? Eu acredito, então, que eu devo repetir, né? Talvez passou muito rapidamente. Eu gostaria da participação de vocês, que vocês tenham entendido bem o que é dito aqui nesse parágrafo. A derrotada no campo de batalha na Ucrânia, cada vez mais cambaleando pelas sanções deixadas sem alavancagem sobre a União Europeia e os Estados Unidos, com pouco a perder, com mais isolamento e retaliação ocidental, e enfrentando intensa pressão doméstica para mostrar força, a Rússia se voltará para a guerra assimétrica contra o Ocidente, para causar danos e enfraquecer a unidade da OTAN, em vez de empregar agressões ostensivas que dependem de poder militar e ou econômico, que a Rússia não tem mais. A gente falou sobre a guerra assimétrica, o que significa. A gente falou sobre o apoio que a União Europeia e os Estados Unidos têm dado à Ucrânia. Mas com esse isolamento, a Rússia tem sofrido pressão doméstica entre os próprios russos. Há uma pressão para mostrar força. Então, quando isso aqui foi escrito no início do ano, a gente ainda não tinha essa visão e esse conhecimento que a gente tem agora, de tudo que aconteceu até agora, que só veio reforçar essa fala. E isso não quer dizer que a Rússia não venha a atacar a Ucrânia militar, de forma com os ataques militares, como ela tem continuado a fazer. Mas é de uma forma, já é demonstrado que já é de uma forma diferente, porque o planejamento de Putin era entrar nessa guerra, criar essa guerra, resolver isso rapidamente. Porque essa guerra se dando rapidamente e a Rússia tomando a Ucrânia, Putin seria fortalecido, a Rússia estaria mais fortalecida. Assim como eles conseguiram a Crimeia em 2014, eles agora esperavam, Putin agora esperava conseguir também a Ucrânia. Mas isso não se deu. Então, quando a gente vê aqui que o Putin usa da arma, né, de falar sobre, usando a guerra assimétrica para falar sobre o armamento nuclear que ele possui, né, e que ele pode vir a usar, ele sempre coloca e tira isso, não impede de fazer a guerra militar, mas esse parágrafo é muito assertivo, é muito correto com relação à informação que vem trazendo, mesmo isso tendo acontecido no início desse ano, já tendo ocorrido parte da guerra em 2022, e já para esse ano, com os acontecimentos que aconteceram depois de ter esse artigo, né, a gente sabe que assim se deu, não é mesmo? Agora, eu posso confirmar com vocês que vocês estão entendendo e que vocês concordam com o que tem sido dito? Sim. Sim. Eu vejo a Rússia, ela não se levanta mais. Nós já sabemos disso. E cada dia ela está piorando a situação dela.
Ela não tem mais forças para se levantar, mesmo que ela venha atacar mais e cada dia mais. Ela não tem mais, mundialmente, ela já acabou. Nós estamos assistindo o fim da Rússia já, há muito tempo. E cada dia ele está achando que vai modificar isso, mas a gente sabe que não vai mais. Ele não tem mais como se levantar. Está o mundo inteiro contra ele e eles já fizeram muita bobagem, para assim dizer, para ser bem claro, né? Sim, realmente. E no próximo parágrafo traz a Rússia desonesta agirá cada vez mais como uma versão global do seu agora mais próximo aliado restante, o Irã. Antes da Rússia cair da graça, o Irã era o Estado desonesto mais poderoso do mundo. Ele próprio se dissociou da comunidade internacional. Consequentemente, Teherã, há muito tempo, segue uma política externa revisionista no Oriente Médio por meios assimétricos, né? Também o Irã. A gente vê que o Teherã, há muito tempo, segue uma política externa revisionista no Oriente Médio por meios assimétricos, incluindo espionagem, ataques de drones e mísseis, apoio ao terrorismo, guerras por procuração e afins. A Rússia também intensificará seus esforços para desestabilizar os Estados Unidos e a Europa, mas com maiores capacidades de segurança simétrica que o Irã, e com o maior arsenal nuclear do mundo, com a cobertura final para impedir a retaliação ocidental. E a gente sabe que a Rússia intensificou os seus esforços para desestabilizar os Estados Unidos e a Europa realmente. E nós falamos também na introdução, inclusive com a participação do Gabriel, me lembro, que nós falamos dos ataques, né, eu agora me fugiu a palavra aí, em português eu vou falar pipelines, mas seria ataque às conexões que levam o gás que sai da Rússia, né, e vai para a Europa. Então, esse ataque também russo a esses canos, né, esses gasodutos, obrigada, Gabriel, a esses gasodutos prejudicaram por demais a Europa. E, por um outro lado, também fez com que a União Europeia se fortalecesse no sentido de buscar outras opções. O povo europeu sofreu muito com restrições ao uso de gás, mas também porque o gás é usado para aquecimento também, para resfriamento, né? Então, durante o inverno, o povo europeu sofreu bastante, e a gente não pode deixar de lembrar aqui que também os ucranianos, né, sofreram por demais, porque é um inverno muito rigoroso. Então, a Rússia também não deixou de atacar os Estados Unidos de forma que a gente conhece que a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos acontece numa guerra fria, né? Então, ataques cibernéticos e outros tipos de ataques que foram não só contra os Estados Unidos, mas de uma forma geral contra o Ocidente, né? E a Rússia recebeu apoio do Irã, né? O Irã apoiou a Rússia, inclusive fala que o Irã era antes, né? Era tido como esse desonesto, né? O que hoje se fala da Rússia desonesta, a nação que era tratada como desonesta era o Irã, né? E o Irã realmente esteve em apoio à guerra da Rússia, apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia, na Ucrânia, e esse apoio acrescentou outra dimensão às suas relações fracassadas com o Ocidente, né? Teherã vendeu a Moscou centenas de drones usados para atacar civis em cidades ucranianas. E está... Desculpa, gente.
ucranianas e está prestes a construir uma fábrica de produção de drones na Rússia e enviar mísseis balísticos de curto alcance, combinado com repressão interna apoiada à Rússia. O envolvimento do Irã em uma guerra europeia abalou fortemente a opinião pública da elite no continente contra a República Islâmica. Também levará os Estados Unidos a impor sanções econômicas adicionais e interromper as cadeias de suprimentos do Irã com a Europa, provavelmente intensificando suas próprias medidas sobre preocupações com os direitos humanos e a cooperação militar de Teherã com Moscou. Então, a gente sabe que, além de tudo, a Rússia também recebeu o apoio do Irã, que também, no momento, não está numa situação muito segura, né? Internamente, devido a tudo que tem acontecido no Irã, que também é assunto para o risco número 5. Nós vamos falar sobre o Irã. E a Rússia desonesta agirá cada vez mais com uma versão global do seu agora mais próximo aliado, o Irã. Desculpe, eu voltei a falar do mesmo assunto, a gente já falou sobre ele. O golpe de sabre nuclear de Moscou se intensificará. Quando fala de golpe de sabre, está falando da Rússia usando, como a gente falou antes, né? usando dessa forma de falar sobre a possibilidade, né, de usar as armas nucleares, sempre colocada como essa é a intimidação para o Ocidente, para o mundo, né? E também para a Ucrânia, né? Então, mais para o Ocidente, porque o Ocidente apoia a Ucrânia, então, com isso, ele sempre coloca esse ponto como um ponto de risco, né? Como um golpe, uma carta na manga que ele tem, e que ele pode intensificar, né? E as ameaças de Putin se tornarão mais explícitas, é provável que ele aproxime da Ucrânia, é provável que ele aproxime da Ucrânia as armas nucleares táticas e as divulgue, e podemos ver um aumento no status de alerta do arsenal nuclear da Rússia. Inclusive, recentemente, o presidente russo fez um pronunciamento em que ele fala, né, ele falou abertamente a possibilidade de usar o armamento nuclear. Ele afirma que levou para a Bielorrússia, que é também um país que apoia a Rússia, né? Ele levou armamentos nucleares e posicionou esses armamentos na Bielorrússia, assim ele diz. E que isso já foi feito e que será usado caso seja necessário. E a necessidade que Putin coloca, entre aspas, né, o que pode fazer com que ele use esses armamentos é se a Rússia for, como se a gente dissesse assim, encurralada, né? Se ela for desrespeitada, por assim dizer, se o espaço russo for desrespeitado ou colocado em risco. Então, ele sempre coloca dessa forma. Ele colocou recentemente, ele fez um pronunciamento recentemente, trazendo essa fala, né? Então, o artigo trazia como isso poderia acontecer, e a gente sabe, através do que foi se dando até hoje, que realmente já aconteceu, e Putin realmente usou dessa forma, né? E, continuando, diz, né, a Rússia calibrará suas ameaças nucleares, o uso nuclear direto permanente é improvável. Putin é tão avesso ao Armagedon quanto ao líder supremo do Irã. Mas o risco é claro. A sinalização nuclear é mais fácil dizer do que fazer. E o potencial da destruição mutuamente garantida por causa de acidentes e erros de cálculo será maior em 2023. Então, tem esse grande risco, né?
de uma potencial destruição mutuamente garantida por causa de acidentes. A gente sabe que também a usina nuclear, né, na Ucrânia foi tomada pelos russos e é sempre visitada, né, por técnicos, sempre que possível, é visitada por técnicos que garantem que não está bem protegida, né, que há os riscos, né, que é um risco iminente. A guerra continuando, a gente sabe que tanto a Rússia quanto a Ucrânia usam de formas também de guerra que deixa dúvida no ar, né, de quem exatamente fez certos ataques, como, por exemplo, o ataque do gasoduto que aconteceu, que até hoje não tem uma clareza de que nação realmente atacou o gasoduto, né? E, embora todos os dados apontam para que tenha sido por parte da Rússia, né? E Nilde, foi. não sei se mais alguém leu, mas assim, eu vi recentemente que há vários fatos parecem indicar, né, que teve sim ucranianos por trás desse ataque, né? Chega-se a essa conclusão atrás de várias informações, né, das agências de serviço secreto e tal. Eu não sei qual concluída essa investigação, mas mesmo que não tenha sido assim, vamos dizer, um ato oficial, né, do governo ucraniano, pode ser que tenha ucranianos envolvidos. Sim, inclusive no artigo que você postou, é possível a gente entender com mais clareza essas possibilidades, dado que há diferentes grupos russos dentro da Ucrânia, né? E esses grupos também não se entendem, e eles competem entre si. Então, até isso também pode ser um motivador para que possa partir da Ucrânia também alguns ataques, sendo da Ucrânia, mas ucranianos que também são russos, né? Porque tem toda essa ligação da Ucrânia com a Rússia, né? De descendência, né? Toda da Rússia e a Ucrânia é uma ligação muito forte, mas, ao mesmo tempo, tem diferentes grupos com diferentes pensamentos, e, ao mesmo tempo, aqueles que são pró a guerra, eles entre si também estão se desentendendo e querendo mostrar mais serviço, mostrar mais força, mostrar mais poder. E o que acaba disseminando também uma dificuldade russa de controle. Então, sim, é possível. E também a Ucrânia, né, como eu disse, usa de formas que deixam essa dificuldade de entender quem realmente está atacando, quem realmente está fazendo certas destruições que prejudicam por demais milhões de pessoas, né? Tanto na Europa quanto na própria Ucrânia, e todos os países arredores, a Rússia. Dentro da própria Rússia não é possível mais ter os protestos pacíficos, então o povo russo também, de uma certa forma, não pode dizer que não sabe do que está acontecendo e como está acontecendo, né? A Ucrânia também usa de armas, vamos colocar assim, que são armas da Guerra Fria, né? Que eles também são passíveis de usar formas para demonstrar como fossem russos tendo atos que, na verdade, não foram eles que agiram, né? Então, toda uma desonestidade assim, que permeia toda essa guerra, né? Mas a Rússia realmente dispara na frente. Então, a Ucrânia também usa de algumas armas bem similares que a Rússia, né? O próximo ponto aqui traz... Antes, eu vou terminar o parágrafo anterior. E, diferentemente à altura da Guerra Fria, Putin não tem como descer ou retornar a um status quo
antes da guerra, né? Putin a credibilidade de Putin, né? Como a Petinha também comentou aqui para a gente, ela não voltará, né? A Rússia não vai conseguir se reerguer como antes, né? E Putin também não no poder, né? E aí vem trazendo os hackers afiliados do Kremlin aumentarão os ataques cibernéticos em empresas e governos ocidentais. Os oleodutos, bem como os terminais GNL, né? Que são o transporte do gás, né? Não o transporte do gás, é o canal dos canais, né? Para o transporte do gás, os oleodutos, bem como os terminais GNL, serão alvos atraentes para a sabotagem russa. As autoridades russas ameaçam com credibilidade a retaliação contra satélites americanos e europeus que desempenham um papel na guerra. A fibra também é vulnerável, os cabos na Europa e sob o Atlântico serão alvos, provavelmente de uma maneira livre de impressões digitais, como também o Gabriel colocou aqui para a gente, né? Como o ataque do oleoduto de Nord Stream, e em setembro do ano passado, onde ainda não há evidências de responsabilidade. A Rússia também intensificará a sua ofensiva contra as eleições ocidentais, apoiando e financiando desinformação e extremismo. A campanha presidencial nos Estados Unidos vai se intensificar rapidamente esse ano, e Trump está, contudo, com uma tábua anti-guerra que é música para os ouvidos de Putin. A desinformação disruptiva contra os desafiantes republicanos para Trump e potenciais candidatos democratas, incluindo o presidente Joe Biden, começará cedo. Moscou também causará problemas aos Balcãs, como uma manobra para distrair a OTAN da Ucrânia. A Ucrânia também enfrentará novos riscos. A Rússia não pode retomar muito território ucraniano, mas pode infligir muito mais sofrimento ao povo ucraniano. E a gente sabe que realmente isso tem se intensificado. A Rússia atacou Kiev, né, Kiev, e tem trazido realmente muito sofrimento ao povo ucraniano. A gente sabe também do ataque à represa, que ainda não se coloca como o ataque do gasoduto, né? Ainda não se coloca 100% quem fez o ataque, mas com todo o quanto prejudicou a Ucrânia, né? Fica bem difícil de imaginar que os ucranianos fariam aquele ataque, né? E, continuando, a Ucrânia também enfrentará novos riscos, ele continuará a atingir a infraestrutura crítica ucraniana, inclusive com mísseis balísticos iranianos, recém-obtidos, que a gente já falou sobre isso, né? Isso era recém na época, mas agora a gente já usou desses mísseis. Pode tentar mais duramente decapitar o governo ucraniano, possivelmente com tentativas de assassinato contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros altos funcionários. Finalmente, Moscou tentará tornar a Ucrânia economicamente inviável, em um momento em que Kiev enfrenta uma luta difícil para financiar a reconstrução do país. A gente já sabe que recentemente já houve um ataque bem intenso a Kiev, né? E também isso provavelmente incluirá novas interrupções nas exportações de grãos, com esforços para culpar a Ucrânia e o Ocidente pela insegurança alimentar global, que exacerba os atritos entre o Ocidente e os países em desenvolvimento. Esses movimentos, por sua vez, levarão a crescentes chamadas europeias para apreender ativos russos congelados e usá-los para a reconstrução ucraniana. Várias ações permanecem fora dos limites, mesmo para uma Rússia desonesta. Grandes ataques à infraestrutura crítica ocidental, que podem ser rapidamente e claramente atribuídos ao governo russo, permanecem improváveis. Pelo menos que os militares ucranianos alcancem outro grande avanço no terreno. O mesmo acontece com assassinatos direcionados de líderes ocidentais e ataques com mísseis e drones no território da OTAN. Até agora, Moscou evitou travar um grande conflito cibernético com os Estados Unidos por medo de perder essa guerra também.
esse provavelmente continuará sendo o caso em 2023. Então, a gente, apesar que aqui esse assunto está sendo tratado, como a gente sabe, no início do ano, mas o governo russo ele realmente continua improvável, mas ele atacou muito, apesar das retaliações, houve momentos em que a Ucrânia conseguiu muito, teve bastante, foi bastante feliz, né? Se eu posso não colocar assim, mas a Ucrânia conseguiu avançar, não foi bastante feliz, mas ele conseguiu um avanço e conseguiu fazer com que tropas russas retornassem, saíssem de algumas cidades ucranianas, mas a retaliação russa também aconteceu e a gente sabe que vem acontecendo dessa forma, né? Um avanço e uma retaliação, avanço e retaliação, mas com prejuízos muito grandes recentemente para Kiev e através daquela barragem que foi atacada, também muito prejuízo, muitas vidas, né, perdidas, o povo ficou, a cidade ficou totalmente alagada e o povo ficou numa situação, o povo ucraniano ficou numa situação ainda pior, né? E foi uma consequência, as consequências foram fortes e continua, um impacto muito forte sobre a capital da Ucrânia, né? E fala que a Rússia não tentou ainda, né, entrar na guerra cibernética contra os Estados Unidos, mas isso não é medido facilmente, né? Para trazer essa informação, é preciso saber, porque a gente pode, de hoje para amanhã, descobrir que ataques estão sendo feitos, a gente sabe que eles não deixam de usar essa forma de guerra, porque é onde eles até então eram mais fortes, né? E, finalizando aqui, o artigo diz que existe um lado positivo, assim como com o comportamento desonesto do Irã criou um novo alinhamento entre as nações do Golfo, os Estados Unidos e Israel, de maneira mais dramática, mas não limitada aos acordos de Abraão, o comportamento desonesto da Rússia criará oportunidades contínuas para o G7 fortalecer a cooperação entre democracias industriais avançadas e reconstruir instituições para uma ordem de segurança global mais forte. Dito isso, a Rússia desonesta representa uma crise geopolítica da mais alta ordem. É uma ameaça à segurança global, aos sistemas políticos ocidentais, à ciberesfera, ao espaço e à segurança alimentar, sem mencionar todos os civis ucranianos. Nós sabemos, nós temos estudado, tem sido trazido para a gente desde 2018 pela Ancientese, em 2019 foi colocado para a gente de uma forma mais trazendo para a gente os detalhes que nós chegamos até 2021. De uma certa forma, se nós acompanhamos bem toda a informação, preparados para entender o que significa esse fato da Rússia desonesta e a queda do Rei do Sul. Eu gostaria de pedir a participação de alguém para fazer um questionamento para a gente fechar o estudo, colocando para o nosso momento da mensagem. Nós sabemos que a gente falava sobre a guerra, a queda do Rei do Sul, né? Através do Rei do Norte e do Rei do Sul, e como que a gente pode colocar isso, colocando a guerra da Ucrânia? Em que sentido que essa guerra na Ucrânia, como que a gente pode representar isso dentro do que nós estudamos sobre o Rei do Sul e a guerra do Rei do Sul e Rei do Norte? Alguém pode colocar? Não precisa ser uma grande informação, é apenas para a gente dar um início assim, de um entendimento para nós podermos fechar o estudo. Alguém poderia colocar? Thierry, eu vou fazer um comentário. Imagino Sim. que não é a resposta que você está procurando, mas eu fiquei pensando agora durante o estudo que
a gente está se aproximando da lei dominical, né? E certamente o ano de 2024 vai ser um ano muito importante para a gente. Se a gente volta e pensa em 2014, na lei dominical, e como a Cambridge Analytica teve muito impacto nas eleições que aconteceram nos Estados Unidos, eu imagino que o ano 2024 vai ter esse mesmo impacto também, né? Então, eu imagino que a Rússia, de alguma forma, vai ter bastante interferência nisso, né? Como ela vai ter sucesso com isso, não se sabe, né? Mas eu fiquei imaginando, assim, a importância que tem para nós analisarmos isso, uma vez que a gente está chegando perto dessa lei dominical. Sim. Nessa correlação que você colocou com relação às eleições, a gente sabe que isso já aconteceu, né? Como você bem colocou. E dentro dessa correlação, a gente pode colocar que quem é o inimigo maior de Putin nos Estados Unidos? Qual é a figura política que é o maior inimigo de Putin nos Estados Unidos? Quando a gente olha para trás, tinha sido a Hillary Clinton, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente pode colocar claramente, né, que foi Hillary Clinton, e, a partir daí, a gente pode analisar essa interferência, mas também nós podemos tratar quando se tratando da Rússia desonesta em tudo que faz, né, em toda forma de lidar com as fake news, com toda a desinformação, né? A gente pode colocar, então, a respeito da guerra com a Ucrânia, uma correlação com os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN, não é mesmo? Sim, creio que sim. Sim. Então, fazendo essa correlação, entendendo que Clinton, a Hillary Clinton, é a grande, né, inimiga de Putin, e dos desdobramentos que a gente teve até agora, a gente pode também entender que essa guerra acontece dessa forma, mas que, de certa forma, a OTAN se tornou obrigatoriamente ela participa obrigatoriamente, mas também se tornou um aliado dos Estados Unidos nisso, certo? Uhum. E então intensificando ainda mais essa dificuldade, né? Essa dificuldade de até do término dessa guerra, porque a gente não fala sobre isso aqui, mas a Rússia desonesta também vai atuar ainda muito, né, com todas as armas que tem, e sempre vai estar ameaçando também, desonestamente, ameaçando com as armas nucleares, que atinge o mundo inteiro, inclusive a Rússia, não tem como separar isso. Então, vai estar sempre trazendo essa carta na manga, trazendo sempre a desinformação, e a Ucrânia também está usando das mesmas armas. Também a Ucrânia usa das armas que a Rússia sempre usou para atacar a Rússia, e também implodir para que dentro da Rússia também haja como que eu posso dizer, uma busca por informação, uma busca por entender o que está acontecendo e, assim, não concordando com Putin, porque há muitos russos que têm parentes na Ucrânia, muitos ucranianos têm parentes na Rússia, porque eram nações muito próximas e muito interligadas, né? Então, outro ponto que eu gostaria de trazer para a gente fechar, falando sobre isso, trazendo também que essa queda do Rei do Sul foi trazida para a gente pela Ancien desde 2018, mostrando, como também foi falado pelo Pedro ontem, que nós tínhamos uma visão diferente do que temos hoje, nós fomos aprendendo, nós fomos entendendo e crescendo nesse entendimento através do que a Ancien foi nos mostrando, porque nós éramos
nós éramos conservadores, né? E dentro desse conservadorismo, na época, né, que foi trazido sobre pânico para a gente, como pelas primeiras vezes foi trazido sobre pânico, a interpretação é de que essa guerra aconteceria dentro de um governo republicano. Durante a queda do Rio do Sul se daria durante um governo republicano, a guerra aconteceria durante um governo republicano, o que não está acontecendo. Está acontecendo dentro de um governo democrata. Mas por quê? Porque nós, como conservadores, na época também, o ancião Jeff, como um conservador, né, nós tínhamos o entendimento de que os republicanos tinham a linha correta, né? Estavam na linha correta para trazer para nós os fatos da profecia, para nós interpretarmos a profecia, para seguir a profecia da queda do Rei do Sul. Mas, com o tempo, a anciã Tess e o ancião Parminda trouxeram para a gente claramente que não. Então, nós passamos a entender que era a esquerda, né? Como o Pedro trouxe ontem, não é perfeita, né? Nós não estamos perfeitamente, não há uma perfeição, mas é através do governo democrata que a guerra se deu e está se dando. Alguém poderia dizer por quê, dito isso que eu já falei, por que dentro de um governo democrata? Porque, de certa forma, o governo do Trump estava aliado com a Rússia. Então, se a Rússia tivesse invadido, bem, como ela fez, se tivéssemos estado num governo republicano na invasão, é muito provável que hoje já a Ucrânia fosse da Rússia. Então, não teria tido guerra real, porque a operação especial teria dado certo para a Rússia. Exatamente. Não teria recebido ajuda do líder ocidental. Sim, a conclusão realmente é essa. E porque assim a gente consegue entender bem por que o ataque, né, a Hillary Clinton em 2016, né, porque estaria em conjunto os pensamentos, e a Hillary Clinton vinha trazendo uma questão abrangente, né? E uma questão que trazia uma multipolaridade, trazendo todo o mundo, e os Estados Unidos preparado para agir quando necessário, né? Ainda que a gente sabe que não é a perfeição. Um aspecto que o Ansel Parmindo trouxe, né? É tipo, a gente pode lembrar da época que o Trump perdeu, quando a gente tinha uma má interpretação da profecia, onde achávamos que o último presidente significava que ele realmente nunca mais sairia da presidência até o fim. E o Parminder traz que nossa profecia sobre Pânion, que é a derrota do Rei do Sul, só poderia ter se cumprido se o Trump saía. E ele fala, né, várias vezes, só na saída só num governo democrata, ou seja, um governo da linha da Hillary Clinton, do Biden, desse estilo, que sabem que a intervenção é importante contra os agressores é importante, só assim a Rússia vai cair. Então, estamos nesse processo. Trazendo, né, um globalismo. Aí não sabemos... Sim, obrigada, Pedro. Aí, o que eu não sei ao certo é, tipo, será que vai acontecer nesses ano e meio que tem? Porque tem mais ano e meio até as eleições. Será que a Rússia cai aqui nessa época? Porque se for assim, então já não seria mais necessário o Partido Democrata para cumprir a profecia, e daí infelizmente, viria coisas piores depois. Esse é um ponto, né, para continuar os estudos, né, para a gente continuar observando para chegar a esse ponto, né? A gente não tem essa resposta aqui, nem esse estudo pretende trazer esse ponto, né? Então, a gente vem até aqui, eu agradeço por todas as participações, eu espero que nós possamos estar trazendo os outros temas, né, dos riscos para 2023. Nós temos bastante material, né, no Media Broadcast Brasil sobre esses assuntos, e eu queria encorajar outras pessoas a estarem passando também estudos sobre esses assuntos. Eu agradeço pela participação de todos e convido vocês a se ajoelharem por uma oração.
Maravilhoso Deus de misericórdia, de justiça, de amor, agradecemos imensamente pela bênção de mais um sábado, de podermos reunirmos e estudar. E estudar sobre acontecimentos geopolíticos e sobre toda uma história que tem sido trazido para nós, e nós temos participado efetivamente durante esses acontecimentos que também são proféticos, e temos a oportunidade de cada vez nos interagirmos e tornar mais clara essa mensagem. Agradecemos muitíssimo, Senhor, agradeço muitíssimo por essa oportunidade de estudo, agradecendo também pela anciã Tesma, anciã Parlinda e todos que têm nos trazido entendimento através dos estudos que a anciã Tesma e a anciã Parlinda nos passaram. Eu agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.